E aí, pessoal, beleza? Alfredo Neto aqui. Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o Canva Pro, né, que é um plano pago do Canva e quais que as vantagens, né? Se compensa mesmo você fazer a assinatura do Canva Pro. Eu vou postar aqui para vocês o que que você ganha, né, assinando o Canva Pro e se, na minha opinião, compensa ou não você fazer a assinatura do Canva Pro. Para quem não conhece, talvez você não conhece o Canva, né? Esse site aqui, canva.com, tem o aplicativo no celular também. É um site que permite você criar designs para diversos objetivos, seja para você mesmo ou para como uma ferramenta de trabalho também, tá? Totalmente possível através do Canva. É uma ferramenta muito rica e você não paga nada para utilizar, tá? Então, assim, o Canva ele é gratuito. Você consegue fazer diversas criações, criar bastante coisa aqui no Canva de forma gratuita, mas tem o Canva Pro, né? O Canva Pro é um plano pago e você tem acesso a diversos recursos a mais, tá? Que enriquecem bastante o seu trabalho. E eu quero mostrar um pouquinho aqui para vocês de recursos que você tem com o Canva Pro para você avaliar aí se compensa você assinar ou não. Então, primeira coisa são os elementos, né? Então, tem muitos elementos. Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, sobre adoração. Olha só. Então, eu tenho gravado recentemente alguns vídeos bem focados em criação de design para a igreja, tá? Então, por isso que eu vou usar aqui como exemplo adoração. Para vocês verem aqui, eu venho aqui em fotos, por exemplo, a quantidade de fotos que você consegue ter acesso com o Canva Pro, tá? Então, essas aqui que não tem essa coroinha do lado aqui, escrito Pro, então você consegue com o Canva gratuito, tá? Agora, essas que tem a coroinha do lado, só tendo o Canva Pro para você ter acesso a elas, tá? Então, assim, você até consegue utilizar, você até consegue fazer o download da imagem, mas fica uma marca d'água em cima, né? E isso é péssimo, né? Então, assim, como ferramenta de trabalho, né, é completamente, assim, inaceitável você fazer um material com uma marca d'água em cima, tá? E mesmo se for para você mesmo, a arte que você está criando, é muito. Chega a ser amadorismo, né? Você utilizar um material ali com uma marca d'água, né? Mostrando ali que você não pagou para utilizar aquilo, tá? Então, assim, para você utilizar essas que são exclusivas aqui, que tem essa coroinha aqui do lado, então você tem que ser assinante do Canva Pro. Então, assim, tem muitas imagens que, é, que você consegue ter acesso, né? Que você vai ter acesso. Então, à medida que eu vou descendo aqui a barra de rolagem, ó, você pode ver que a maioria que está aparecendo é tudo exclusivo do Canva Pro, tá vendo? Então, assim, você tem acesso a uma quantidade muito grande de imagens, tá? E de outros elementos também, elementos gráficos, por exemplo, que são exclusivos, olha só, Canva Pro. Então, assim, o Canva Pro, ele aumenta muito a quantidade de elementos de recursos que você tem acesso. Vídeos nem se fala, olha só. Aqui na categoria de vídeos eu não tenho nenhum, tá vendo? Que é gratuito. Então todos aqui que estão aparecendo aqui é exclusivo Canva Pro. Áudios também, olha só. Quantidade de áudios aqui que é exclusivos Canva Pro, tá? E diversos outros elementos também. E dependendo da categoria de elementos que você procura, a quantidade de recursos gratuitos é menor ainda, tá? Nesse de adoração aqui, as fotos ainda tinha muitas ainda gratuitas, né? Mas dependendo do que você pesquisa aqui, a maioria é exclusivo Canva Pro. E uma outra coisa que eu particularmente assim me ajuda bastante é o redimensionamento, tá? Esse recurso de redimensionar, tá vendo a coroinha aqui? Ele é exclusivo Canva Pro, tá? Então, para você utilizar ele, você tem que ter Canva Pro. Para que serve ele? Eu tenho essa arte aqui, formato feed, tá vendo? É 1080 por 1080. É um formato de feed do Instagram, esse formato quadrado.
Se eu quiser redimensionar essa arte e essas outras aqui que estão no mesmo arquivo para stories, como que eu faria sem ter o Canva Pro? Então eu tenho que criar um novo design, né? Criar um novo design, formato de story, copio esses elementos, colo lá e vou adequando para redimensionar. Com o Canva Pro, eu tenho esse recurso aqui que facilita demais. Eu venho aqui em redimensionar, seleciono o story do Instagram. Se eu clicar em copiar e redimensionar, ele vai fazer uma cópia desse arquivo e já colocar todos eles no formato story. Se eu clicar só em redimensionar, ele muda aqui mesmo. Tá? Então, vou clicar aqui em copiar e redimensionar. E ele vai fazer uma cópia do arquivo já com todas as páginas no formato story. Olha só que bacana isso aqui. Então, olha só, eu só preciso ajustar os elementos, né? Então, se eu quiser, eu ajusto esses elementos aqui, deixando eles no formato, na posição que eu quero aqui, tá? Então, vou selecionar esses aqui, aumentar eles um pouquinho. Olha só, tá pronta já a minha arte no formato de story. Uma outra ferramenta que o Canva Pro oferece, para mim é uma das melhores, é o removedor de fundo. Então eu vou selecionar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Eu venho aqui editar imagem e olha só, removedor de fundo. Ele é exclusivo para quem tem o plano Canva Pro. Clique em remover, ele vai remover o fundo da minha imagem. Então tem imagens com fundo bastante complicado, principalmente às vezes quando tem cabelo e fica perfeito. Perfeito. Então, olha só, ele removeu o fundo aqui sem perder a qualidade, tá, da imagem, o que é mais importante. Então, assim, tem até um vídeo do canal aqui que eu falo sobre remoção de fundo de imagem e tem ferramentas gratuitas, tem ferramentas gratuitas, mas que mantém a qualidade, não. E com essa qualidade de remoção de, de fundo do Canva, não tem, tá? Então, até o Photoshop, que é uma ferramenta paga, né? Então, assim, não entra na categoria de ferramentas gratuitas. Mas nem o removedor de fundo do Photoshop, que tem aí nas últimas versões, não é tão bom igual do Canva, tá? Eu que utilizo praticamente todo dia, eu afirmo com certeza para vocês, tá? Removedor de fundo do Photoshop não é tão bom igual do Canva. Não é. Existem fundos que no Photoshop fica meio bugado, não fica muito legal, às vezes nem consegue remover, ou fica com alguns errinhos, e no Canva fica perfeito, tá? Então eu utilizo praticamente diariamente em criações aqui de design, e eu percebo isso, tá? Então, assim, o do Canva é o melhor removedor de fundos que tem automático, tá? E como ele está incluso na assinatura do Canva Pro, então isso facilita bastante. Então, olha só o tanto que o Canva Pro ele agiliza, né, o seu trabalho. Além dos recursos extras que você tem de elementos, tem essa ferramenta de redimensionar aqui que eu particularmente acho fantástica e agiliza demais o meu trabalho, tá? Então, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Canva Pro ele tá pelo valor de R$ 34,90 por mês, tá? Então, assim, para você que utiliza bastante o Canva, se esse valor cabe dentro do seu orçamento, eu acredito que compensa. Mas vai depender, é claro, né, da sua necessidade, se cabe no seu orçamento, né? Mas para quem utiliza bastante, mesmo sem ser uma ferramenta de trabalho, o Canva Pro vale a pena pela quantidade de recursos, de elementos que você tem. Beleza? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante o nosso canal. Beleza? Então é isso, valeu e até a próxima.